Olá, turma. Eu sou o professor residente Jordi Oswald e, junto com o meu colega Vinícius Nascente, vamos começar com vocês hoje um novo trimestre na disciplina de Educação Física. O primeiro conteúdo que iremos trabalhar nesse trimestre será os jogos eletrônicos. Na aula de hoje, vamos ver o que são os jogos eletrônicos e um pouco sobre a sua história. Os jogos se manifestam de diferentes formas, uma delas é a eletrônica. O jogo eletrônico, videojogo ou videogame é aquele que utiliza a tecnologia de computador. Ele pode ser jogado em computadores pessoais, tablets, telefones celulares, em máquinas de fliperama ou em consoles. Um console é um computador pequeno que serve basicamente para jogar videogame. PlayStation e Xbox são exemplos. Os consoles são conectados a controles manuais e a um aparelho de televisão. As pessoas podem jogar tanto sozinhas quanto acompanhadas. História. Para muitos, o primeiro jogo eletrônico da história foi desenvolvido em 1962 por colegas do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Com o intuito de criar algo útil para as horas vagas, os estudantes idealizaram um jogo de batalha espacial capaz de rodar nos antigos computadores, o Space War. Em 1968, temos um importante capítulo da história do videogame, por meio do alemão Ralph Baer. Após ter se formado em engenharia eletrônica e trabalhado em diversas empresas de rádio e TV, Baer teve a brilhante ideia de criar um aparelho capaz de rodar jogos eletrônicos por meio da televisão. Tal fato foi de grande importância para o futuro dos games, pelo fato de que até aquele momento os jogos só rodavam nos computadores, e o acesso aos mesmos era restrito a pequenos grupos de estudantes universitários. O alemão desenvolveu um aparelho chamado Brown Box, capaz de rodar diferentes tipos de jogos, fato que tornou Ralph Baer o pai dos videogames. Odyssey foi o primeiro console comercializado da história, elaborado pela empresa Magnavox em 1972 nos Estados Unidos. O aparelho foi vendido no Brasil mais tarde, no final da década de 70. Fabricado pela Philco e Ford, o console ficou conhecido como telejogo, o qual basicamente consistia em traços que subiam e desciam para rebater um quadrado. Atari. Um pouco depois do lançamento do Odyssey, surge o fenômeno que todos normalmente associam com a história do videogame, o Atari 2600, projetado por Nolan Bushnell e lançado em 1978 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil. O console é considerado um símbolo cultural dos anos 80, um verdadeiro fenômeno de vendas. Mesmo com todo esse sucesso, a Atari passou por sérios problemas financeiros durante a década, ao mesmo tempo em que a empresa japonesa Nintendo começava a erguer o seu império. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a empresa japonesa Nintendo. Seu primeiro sucesso de vendas foi o console Famicom, o qual foi rebatizado de NES, Nintendo Entertainment System. Sob esta plataforma foram feitos jogos famosíssimos como Mario e Donkey Kong, por exemplo. Enquanto a Nintendo crescia e se consolidava como a maior do mundo dos consoles, a Sega, outra companhia japonesa, também se desenvolvia. Para concorrer com o NES, a empresa lançou o conhecido Master System. Porém, sabendo que não iria ultrapassar a Nintendo com seu primeiro console, se viu obrigada a direcionar seus esforços na criação de um novo, mais potente e melhor, o Mega Drive. A líder Nintendo obviamente entrou na disputa e lançou um dos maiores sucessos de toda a história do videogame, o Super NES, também conhecido como Super Nintendo. Enquanto o aparelho da Sega tinha mais jogos, o da Nintendo era mais avançado e possuía melhores gráficos. Afinal, quem nunca ouviu falar da disputa entre Mario e Sonic, Nintendo e Sega? A qualidade foi aumentando e chegamos na década de 90, com um importantíssimo fato para a evolução dos jogos eletrônicos, o lançamento do PlayStation, da Sony, que por possuir uma grande biblioteca de jogos, se tornou o líder de vendas e bateu a incrível marca de 100 milhões de consoles vendidos. A primeira versão foi lançada em 1994, no Japão.
Desde então já foram lançados 5 versões, sendo a última delas o PlayStation 5, em novembro de 2020. Para competir com os consoles da Sony, a Microsoft lançou em 2001, na América do Norte, o primeiro Xbox, que veio para competir com o PlayStation 2. Mas foi apenas com o Xbox 360, lançado em 2005, que veio o sucesso, alcançando a marca de 86 milhões de unidades vendidas. Desde então, foram lançadas mais 2 versões e, junto com a Sony, é a marca mais famosa atualmente, quando o assunto é videogames, mantendo assim uma acirrada disputa entre Sony e Microsoft. Agora vamos ver um pequeno vídeo para conhecer melhor como eram alguns desses consoles e seus jogos. Como é um vídeo mais antigo, não estão nele os consoles da última geração, o PlayStation 5 e o Xbox Series. E o mobile, que são os jogos para o celular? Bem, tudo começou em 1994, com o lançamento de um celular da Setelco chamado Rajanuk MT2000. Embora não tenha feito muito sucesso, esse aparelho abriu as portas para o surgimento de games em dispositivos móveis com a chegada do Tetris e foi o empurrão que a indústria precisava para dar início a um grande e lucrativo mercado. Com a popularização dos celulares e o rápido crescimento desse mercado, algumas empresas viram a oportunidade perfeita para adicionar novas funções aos aparelhos que antes só faziam ligações e enviavam mensagens. Em 1998, a Nokia lançou modelos que chegavam com 3 jogos pré-instalados: o Memory, Logic e o Snake. Snake é o famoso jogo da cobrinha e foi um sucesso gigantesco, servindo como diversão frequente na vida de muitas pessoas. Se antes só era possível se divertir em frente a um videogame ou uma televisão, agora dava para passar horas com o celular na mão para competir com os amigos para ver quem fazia mais pontos. Com a evolução dos celulares, os jogos puderam experimentar um salto gigantesco em qualidade gráfica e jogabilidade. Foi entre os anos de 2007 e 2009 que vimos os primeiros aparelhos com tela colorida a aparecer no mercado, além dos primeiros games com cenários 3D a chegarem nesses dispositivos. O que realmente fez com que essa fosse conhecida como a Era de Ouro e a popularização dos jogos para celulares. A parte mais recente dessa história todos praticamente conhecem. Graças à popularização dos smartphones, jogos para dispositivos móveis se transformaram em uma indústria e grandes empresas foram criadas apenas para se dedicarem ao desenvolvimento de games para celular.
A evolução dos dispositivos teve reflexo direto na qualidade dos games. Hoje, temos jogos com gráficos quase realistas e que estão se aproximando rapidamente do que é apresentado por consoles da última geração. A evolução nas plataformas foi tão grande que hoje você pode andar por aí nas ruas enquanto se diverte com um jogo eletrônico no seu celular. Um dos jogos mais populares entre os jovens gamers, ultimamente, é o Pokémon GO. A dinâmica do jogo basicamente consiste em andar com o celular pela rua e caçar pokémons, que estão escondidos em parques, praias e localizações aleatórias dentro da sua cidade. Após caçar o pokémon, você pode duelar com seus amigos. Porém, por falta de atenção dos usuários do aplicativo, o jogo já causou mais de 100 acidentes ao redor do mundo por falta de atenção ao andar na rua. E como evitar esses acidentes? Você sabia que estamos na Semana Nacional do Trânsito, entre 18 e 25 de setembro? Agora vamos dar algumas dicas para você se portar no trânsito e evitar acidentes e contratempos. Por exemplo, segundo o Detran, devemos seguir os seguintes conselhos. Preste atenção em todo o ambiente que o cerca. Esteja certo que foi visto antes de atravessar. Evite fazer a travessia em esquinas e curvas. Sempre use a faixa de pedestres. Não atravesse vias ou mesmo caminhe pelas calçadas enquanto olha para o celular. Não use fone de ouvido. Ao descer de um coletivo, nunca atravesse pela frente do veículo. Cuidado ao cruzar com garagens. Caminhe sempre pela calçada. E quando estiver jogando no celular, não transite na rua. Além disso, uma dica que, para você relacionar o que vimos na aula de hoje com a Semana do Trânsito, vá até o Google Play do seu celular e baixe o aplicativo Trânsito para Crianças. Lá você verá dicas de como se portar e informações sobre algumas placas e regras de trânsito para motoristas e pedestres, de uma maneira interativa e bem divertida. Agora, responda as seguintes questões. Você já jogou um jogo eletrônico? Qual? Você acha que os jogos eletrônicos podem influenciar o comportamento do jogador? De que forma? Baixe o app Trânsito para Crianças no seu celular e faça um breve relato do que achou. Por hoje é só. Estude o conteúdo e até semana que vem.